volta direto com o Braulio e o chat. Caio, ontem eu participei de uma reunião na minha igreja e uma situação tem me incomodado. Pastor local falando que ele é o anjo da igreja. Temos que obedecer o que ele fala, e se não o fizermos, estaremos sendo desobedientes e estaremos debaixo de maldição, etc. Sei. Usou textos bíblicos, tipo do centurião, e um texto em Hebreus 13. Caio, você pode me orientar em relação a isso? Não que eu não queira respeitar, mas acho isso um pouco de imposição de autoridade. Um pouco, hein? Um pouco. A minha mãe, quando eu era menina, eu fazia as coisas, ela me pegava por imposição das mãos, Caio, mas ela me rachava. Né? Imposição das mãos, depende da imposição, né? Interessante é que os anjos do Senhor, os anjos de outra dimensão, tratados como anjos na Bíblia, anjo significa mensageiro, é isso que significa a palavra anjo. Eles não tratam assim ninguém, né? Eles entregam a mensagem. Quem quiser obedecer a mensagem, obedece. Quem não obedecer a mensagem, não obedece. Agora, esses pseudo-anjos do Senhor, que se auto-intitulam, eles deviam ler o Apocalipse. Apocalipse? Apocalipse 2 e 3, onde existe alusão ao mensageiro da igreja como anjo, como mídia, porque as cartas do Apocalipse são escritas à igreja e entregues ao anjo da igreja. Anjo no sentido de mensageiro, no sentido de mídia, de mediador. Ele é que leva. Por exemplo, aqui a VMVTV é um anjo, é uma mídia, não é? Sim. Então, como é uma mensageira, é uma intermediária. A mensagem está saindo daqui e daqui vindo do Evangelho. O Evangelho é a fonte original. Em relação ao Evangelho, eu sou um mensageiro. Em relação a mim, a VMVTV é outro mensageiro porque é uma mídia. Até chegar ao coração das pessoas. E as pessoas se tornarão, então, as que crerem em anjos mediadores dessa informação. Outras mídias. Outros meios. Então, no Apocalipse, o líder da igreja é tratado como um anjo da igreja exclusivamente na medida em que ele é o mensageiro. Ele é o que se levanta publicamente e fala. E em qualquer ambiente, por mais generoso de dons e de mestres e de ensinadores, sempre tem alguém com alguma preeminência, ou pela experiência, ou pela sabedoria, ou pela autoridade não imposta, mas pela autoridade exemplar da vida, modelar, aos quais naturalmente os demais olham e se referenciam por essa expressão. E eu já disse, elas têm que vir de alguma dessas fontes anteriores. Lá no Apocalipse, portanto, as cartas às igrejas são enviadas ao anjo da igreja. Para ele ler lá o que se diz ao anjo. Como o pau canta em cima do anjo, meu amigo. Esse cara que fica se oferecendo para ser anjo, não sabe a responsabilidade que é ser anjo. Não sabe a responsabilidade que está em cima dele. O Senhor Jesus dizendo, olha, eu venho e te removo do teu lugar. Não é? E o peso que cai sobre esse indivíduo é muito maior. Como Jesus diz em Mateus 5, aquele que falsifica um pouquinho a palavra e o ensino do Evangelho vai receber açoites. Não é açoites de chicote, é uma linguagem metafórica para dizer, ó, haverá consequências se você falsificar. Como os fariseus em Mateus 23, que se interpunham entre Deus e as pessoinhas, querendo ficar com uma cátedra de anjo de interposição, sobre eles vem ais e ais e ais. Como Paulo falando daqueles que corrompiam o Evangelho como câncer, Himeneu e Fileto e tantos outros, como é pesado o que vem sobre quem faz esse tipo de
asseveração para si. Essa é uma glória que ninguém deve tomar para si mesmo. Ninguém deve dizer, eu sou o anjo do Senhor neste lugar, sob hipótese nenhuma. Tiago, no capítulo 3, diz, não ignoreis, irmãos, de que todos os que entre nós se consideram mestres, sobre tais virá muito maior rigor e muito maior juízo. Isso é inapelável, de modo que, número 1, ele está num exagero enorme. Número 2, meu amigo, você tem o Evangelho na mão. Você tem o Evangelho. O anjo do Senhor se encarnou entre nós, e é Cristo Jesus. É o Cristo que se manifestou desde os tempos eternos e que se encarnou em Jesus. Esse é o bispo, é o apóstolo, é o pastor das nossas almas. Todo outro ser humano tem que estar debaixo desta referência. Todo outro ser humano tem que estar debaixo do Evangelho, que é o absoluto, absoluto, sobre as nossas vidas. E ninguém tem permissão, contrária ao Evangelho, para demandar de ninguém obediência, para impor autoridade, e uma autoridade praticada contra o Espírito de Jesus, contra o Espírito do Evangelho, de modo que ele não está apenas um pouco exagerado, ele está desviado da consciência da fé. Esse aqui é o desviado da consciência da fé. É o que faz tais asseverações de uma autoridade que, para você entender melhor, eu peço que você, acabando o Papo de Graça, leia a Epístola de Judas, todinha. Se quiser uma versão simplificada dela, escreva a palavra brincalhões lá no meu site e você vai encontrar uma paráfrase da Epístola de Judas que vai ajudar você a entender bem melhor. Do contrário, vá no texto bíblico e leia Judas, ou leia a segunda Epístola de Pedro, leia a primeira Epístola de Pedro, e você vai entender como é que alguém que seja pastor de almas se conduz diante do povo. E o que está por aí é a antítese, é o oposto, é a contradição do que Jesus ensinou. E Jesus, que é o bom pastor, nos diz como é que ele pastoreia as ovelhas dele em João, no capítulo 10. E aí? Caio, só para terminar, que ela acrescenta aqui, faltam alguns segundos. Ela acrescentou aqui, ó, já naquela primeira que você começou a falar e não terminei o resto, aí tem uma outra pegada dela aqui. Ela disse assim, parece que fica querendo aprisionar as pessoas com isso, Caio. Eu estou errada, Caio, me ajude. Não quero ser uma pessoa desobediente, mas também não quero ser a participante de situações que eu não concordo. Não é para aprisionar mesmo. Aí você disse aí, ela lançou agora aqui. Ontem o presbítero pregou sobre a barba de Arão. Ele disse que o óleo cai primeiro na cabeça, que é o pastor. A barba são os presbíteros, diáconos, etc. E a barra das vestes somos nós, o povo lá sentado, e que tem que obedecer a eles. Caio, pelo amor de Deus, isso é bíblico? Não. Pelo amor de Deus, é claro que não. É o kit chuveiro, né? O negócio vai descendo e eu sou o ralo. Aquilo ali é um convite à unidade, ao escorrimento da graça. Leia o Salmo 133. Foi o salmo que o presbítero perverteu. Ele perverteu esse salmo? Que é um salmo de convocação do povo todo para se unir em torno da mesma graça. É o oposto disso, não descreve uma hierarquia, descreve uma coisa comum, a mesma graça. É o orvalho do Hermon se derramando sobre o monte de Sião, ali ordena o Senhor e a bênção para sempre. Não há em nenhum momento uma palavra de hierarquização. O que há é o oposto. É como tudo nos é comum e como nós dependemos uns dos outros e como a bênção de um abençoa a vida do outro. Você veja como a escritura na mão de um imbecil se transforma em algo semelhante a uma espada afiada nas mãos de um bêbado enlouquecido. Exatamente. E por aqui eu paro. Tem que parar, cara. Acabou. Tá lotado, Caio. Hoje tá bombando, galera. Bom, então eu tenho uma boa notícia. Hoje nós temos o Dribate ao vivo às 2h30 da tarde.